I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can... Olá, meus amores! Bem-vindos ao meu canal, espero que todos estejam bem. E hoje nós temos mais uma estreia aqui, um novo quadro chamado Textos que Inspiram. Eu vejo muito textos por aí que assim renovam, que eu leio e eu fico encantada. E eu gostaria de compartilhar com vocês. São textos que nos ajudam a pensar a nossa vida, a refletir sobre o que acontece e nos conhecer também. Porque o nosso objetivo aqui é ajudar no desenvolvimento pessoal. Eu vou ler o texto e depois eu vou fazer comentários a respeito. Hoje vai ser o nosso primeiro texto. Esse texto, há muitos anos que eu conheço ele. Antes de ter internet, eu já o conhecia. Disse que esse texto é do Shakespeare, mas não tenho certeza. Eu andei pesquisando, mas não consegui encontrar. Mas é um texto assim que fala da vida, que fala do aprendizado que a gente tem durante a vida. Então vamos prestar atenção e depois eu vou fazer alguns comentários a respeito do texto. O texto não tem nome, mas ele fala o que a gente aprende. E ele começa assim: depois de um tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, que companhia nem sempre significa segurança, e começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo, e aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. Aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprendemos que falar pode aliviar dores emocionais, e descobre que se leva anos para construir confiança, e apenas segundos para destruí-la, e que você poderá fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias, e o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida, e que bons amigos são uma família que nós escolhemos. Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendermos que eles mudam. Percebe que você e seus amigos podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que a vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Aprende que ou você controla seus atos ou eles te controlarão, e que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma pessoa, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que a paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas pessoas que o ajudarão a se levantar. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais de seus pais em você do que você supunha.
Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se elas acreditassem nisso. Aprende que quando se está com raiva, você tem todo o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não te ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não te ame com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que perdoar a você mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que você julga, você será em algum momento julgado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não volta. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. É um texto maravilhoso, não é mesmo? Ele traz tantas lições embutidas nele. Então ele começa falando, né, que você tem que aprender a diferença entre você dar uma mão e você acorrentar uma pessoa. Porque muitas vezes a gente se relaciona com uma pessoa e a gente quer ficar ali, quer que ela fique junto com a gente e nós acabamos nos sufocando e sufocando a outra pessoa. Então nós precisamos aprender a ter limites, aprender a dar amor, mas com limites também. E ele continua falando de amor. Não é porque você tá com uma pessoa que ela é sua, que você controla. Um relacionamento abusivo, na verdade, ele tá falando. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Depois ele começa a falar sobre as derrotas. Todos nós enfrentamos derrotas na vida. E a gente não pode ficar olhando a derrota com tristeza, mas como aprendizado. Não é porque nós somos derrotados, nós perdemos alguma coisa, ai, meu negócio faliu, ai, terminei um casamento, terminei um namoro. Isso não é derrota, é aprendizado. Tudo que acontece na nossa vida, nós temos que tirar algum aprendizado dali. E ele enfatiza muito a respeito da nossa autorresponsabilidade. Porque muitas vezes nós ficamos colocando a culpa na outra pessoa, quando na verdade nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa vida. A gente precisa pensar a respeito disso. Ele fala sobre a amizade. Você ser amigo não significa que você não vai brigar, que você não vai magoar, que você não tem suas limitações. Nós somos seres humanos e todos temos nossas limitações e nós precisamos aprender a lidar com elas. E também aprender que outras pessoas também têm essas limitações. Já passei por muitas coisas e eu ficava assim, ai, mas fulano, não sei o que, não quero mais amizade com essa pessoa e tal. Mas a pessoa tem o caminho dela. As pessoas, elas passam pela nossa vida. Por mais que nós queiramos que as pessoas fiquem em nossa vida, se chegou a época e ela cumpriu a missão dela, ela vai embora. E nós precisamos aprender isso. Hoje em dia está se falando muito no desapego, né? Então a gente precisa desapegar do supérfluo. De amigos a gente não se desapega, mas nós precisamos entender que as pessoas passam na nossa vida, umas vão ficar, outras ficam um tempo, outras permanecem durante o resto da vida e outras só passam. E nós precisamos aprender com isso. E ele fala muito a respeito dos atos. A gente pensa, porque a culpa é de fulano, porque a culpa é de ciclano, mas eu sou responsável pela minha vida. Eu tenho o direito de ficar com raiva, eu tenho o direito de ficar magoado, mas eu tenho o dever de tomar cuidado com as minhas ações. Eu sou responsável pelas minhas ações. Então, é sobre isso que eu tenho controle. Muitas vezes nós não temos controle sobre os nossos sentimentos, né? Às vezes é um momento de raiva, um momento de angústia, mas se nós começarmos
a ter um diálogo interno. Conversando com a gente mesmo, a gente consegue ultrapassar as coisas. Eu sempre falo, as pessoas elas têm um diagnóstico, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa se apega àquele diagnóstico e fica remoendo e refazendo aquilo e não vai procurar meios de se tratar. Então nós precisamos procurar ter no nosso diálogo interno meios de nos ajudar. Às vezes a gente quer buscar solução lá fora. Eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque não sei o que, quando tá tudo aqui dentro. Nós é que somos responsáveis pelo que acontece na nossa vida e nós precisamos ter as rédeas da nossa vida na nossa mão, porque quem vai sofrer somos nós. Então, vou me levantar e vou reconstruir a minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Esse texto é um texto assim maravilhoso, que vocês curtam, ouçam várias vezes e pensem a respeito deles. O texto em si já é maravilhoso, então vamos pensar a respeito deles, ok? Beijos no coração e até a próxima. Tchau!